Vai agora começar o módulo 8, que vai falar de balanço energético, tá? Então, seguindo aí os tópicos da apostila de vocês, a gente começa com a física e o cotidiano, e aí eu peguei o exemplo que ele dá aí, a gente observa uma sala, nessa sala a gente tem vários objetos, a gente tem o carpete, a gente tem o piso, a gente tem a madeira, né? E a gente tem que lembrar que todos estão em equilíbrio térmico, ou seja, todos estão com a mesma temperatura, tá? Mas, se a gente pisar ou tocar nesses objetos, a gente vai ter a mesma sensação em todos os objetos? Será que se a gente tocar aí no mármore e depois tocar aí no carpete, a gente vai sentir a mesma sensação? Né? Essas sensações de quente e frio, elas estão relacionadas com a forma como o nosso corpo troca calor com os objetos. Existem objetos que retiram calor mais rapidamente do nosso corpo, que seria o caso do mármore, aí, do piso de mármore, e existem objetos que retiram calor mais lentamente, que seria o caso do carpete. Por isso que quando a gente pisar no piso de mármore, a gente vai ter a sensação de frio, e quando a gente pisar no carpete, a gente não vai ter essa sensação em comparação com o piso de mármore, tá? Bom, no segundo tópico, a gente tem aí a física e o mundo. Alerta, o corpo humano é um péssimo termômetro. Então, a gente sabe que o metabolismo humano está regulado em 37 graus Celsius, em torno de 37 graus Celsius. Por exemplo, se a temperatura extracorpórea for muito menor que 37, abaixo de 20 graus Celsius, o nosso corpo ele vai perder calor muito rapidamente para o meio externo. E aí a gente vai ter essa sensação de frio, tá? Agora, se a temperatura estiver acima de 26 graus Celsius, a temperatura do meio externo estiver acima de 26 graus Celsius, né, a temperatura ambiente, nós vamos perder calor de forma muito lenta. E aí a gente tem a sensação de calor. Para nós, aqui, o nosso clima, ele tem uma temperatura, para a gente se sentir confortável, a gente tem que estar num ambiente onde a temperatura é em torno de 22 graus Celsius, tá? Dessa forma, se a gente colocar simultaneamente uma das mãos num recipiente com água a 35 graus Celsius e a outra mão em outro recipiente a 15 graus Celsius, a gente vai ter ao mesmo tempo a sensação de calor em uma das mãos e frio na outra mão, tá? Agora, a gente entra aí na física e no laboratório. Então, a gente tem um calorímetro aí para um laboratório didático, esse é o calorímetro que ele fala aí. Qual que é a função desse calorímetro? É de isolar termicamente o seu conteúdo para fazer uma análise experimental das trocas de calor entre os corpos no seu interior. Então, aqui a gente vê que tem corpos trocando calor no interior dele. Ele está isolado termicamente, vê que tem isopor. O isopor aqui, ó, nessa camada externa, ele é um isolante térmico, ele dificulta, né? Ele tenta impedir ou impede a troca de calor. E aqui a gente tem alumínio ou cobre. Um orifício, né? Um buraco, tá? Que depois ele é vedado, para que seja colocado um termômetro no seu interior para verificar a temperatura, tá? Aí eu coloquei um exemplo que está aí também na apostila.
Então, se eu tiver dois corpos A e B, eles não vão ter mudança de estado físico, né? Eles não vão mudar nem o estado sólido, líquido, nem vice-versa. A gente pode equacionar essa condição de equilíbrio térmico da seguinte maneira. Então, eu vou pegar a quantidade de calor que tem no calorímetro, somar com as quantidades de calor do corpo A e B, e isso vai ser igual a zero. No caso do calorímetro, a gente pode calcular a quantidade de calor fazendo a capacidade térmica pela variação da temperatura. O que é a capacidade térmica? É a mesma coisa que a massa vezes o calor específico, tá? Dos corpos, a gente vai utilizar a equação da quantidade de calor sensível da forma normal. Massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Aí eu coloca-se o A aqui, né, para não ficar cheio de alinho aqui, tá? E aqui é do B, tudo isso vai ser igual a zero. Então, as trocas de calor entre eles vai ser sempre igual a zero. Bom, no tópico 4, a gente tem a física e a evolução dos seus conceitos. Então, são os calores trocados, tá? Se a gente colocar vários corpos com temperaturas diferentes em contato térmico, em um sistema termicamente isolado, ou seja, dentro de um calorímetro, por exemplo, eles trocam calor entre si. Só que isso vai acontecer indefinidamente? Não. Isso vai acontecer até que todos os corpos atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, todos vão ficar com a mesma temperatura. Como ele não troca energia térmica com o meio externo, com o meio ambiente, né, com o meio que está fora, a sua energia térmica total vai permanecer constante. Então, ela não vai variar, tá? A energia térmica total. Assim, nós podemos dizer que a soma das quantidades de calor cedidas por uns é igual à soma das quantidades de calor recebidas pelos demais. Então, a somatória da quantidade de calor cedida vai ser igual à somatória da quantidade de calor recebida. Foi convencionado que o calor recebido, ou que a quantidade de calor recebido, vai ser positiva. Ele está recebendo essa quantidade de calor. E a quantidade de calor cedido vai ser o quê? Negativa. Ou seja, somando todas as quantidades de calor trocado, eu vou ter zero. Tá? Exemplo, se eu pegar um sistema termicamente isolado, então ele está lá, dentro de um calorímetro, não ocorre troca de calor com o meio externo. Então, eu tenho aqui o corpo A, o corpo B, C, D e E. Aí, tá vendo aqui que a gente tem as quantidades de calor. Então, QC é a quantidade de calor que o corpo C tem. QA é a quantidade de calor que o corpo A tem. E assim por diante. Olha só como que a gente pode ter isso aqui. A quantidade de calor de A somada com a quantidade de calor de B pode ser a quantidade de calor cedido. Então, ela vai ser igual à quantidade de calor que C mais D mais D receberam, certo? Então, a troca só ocorre entre eles, tá? Se o A e o B estão cedendo calor, significa que o C e o D e o E estão recebendo esse calor que A e B está recebendo. Tá vendo? As setinhas aqui, ó, aqui está recebendo, aqui está recebendo, aqui está recebendo. E o A e o B a setinha está para fora, então está cedendo esse calor. Aí, pela conversão adotada, nós temos que a quantidade de calor de A e de B seriam negativos, e a quantidade de calor de C, D e E seriam positivos. Aí, a gente tem, somando tudo isso, todas as quantidades de calor, eu vou ter um resultado igual a zero. Sequência, a gente agora vai entrar nos exercícios, então a gente vai resolver os exercícios, tá? Os exercícios começam na página 139,
na página 140. Então, primeiro exercício, a gente tem aqui. Quando um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então o A e C estão em equilíbrio térmico. O enunciado expressa a lei conhecida como a segunda lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei de Newton, lei zero da termodinâmica, a segunda lei de Newton. No exercício 1, então a gente tem aqui que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B e que a temperatura de B é igual à temperatura de C. Ou seja, a temperatura de A é igual à temperatura de B, que é igual à temperatura de C. Todos eles apresentam temperaturas iguais, sendo assim, estão em equilíbrio térmico. Isso é fundamentado pela lei zero da termodinâmica. Então, a resposta correta vai ser a alternativa D. Alternativa D. No exercício 2, a gente tem a seguinte situação. Dois materiais, A e B, são colocados no interior de um calorímetro ideal. Esse calorímetro ideal é aquele que não permite a troca de calor com o meio externo. E esses dois materiais têm as seguintes características. Então, essa tabela, ela traz as características de cada um dos materiais. Na primeira linha do material A e na segunda linha do material B. Aqui a gente tem o calor específico de A e de B, a temperatura inicial de A e de B e as massas de A e de B. Uma vez isolados do meio exterior e não havendo mudança de estado físico, tais materiais atingirão o equilíbrio térmico na seguinte temperatura. Então, o que ele está pedindo para a gente determinar aqui? A temperatura de equilíbrio térmico, que é a temperatura final, tá certo? Então, no exercício 2, eu tenho que determinar a temperatura de equilíbrio térmico, que é a temperatura final das trocas de calor dos corpos. Essa temperatura vai ser medida em graus Celsius. Bom, como ele está dizendo que esses materiais estão colocados no interior de um calorímetro, então eu vou somar a quantidade de calor A com a quantidade de calor B e igualar a zero. Para a quantidade de calor, eu faço a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, isso vai ser referente ao corpo A. Faça a mesma coisa para o corpo B e igualo a zero. Daí, é só a gente substituir. A massa do corpo A vai valer 10, que está lá na tabela. O calor específico vai ser 2 décimos e a variação da temperatura vai ser a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que lá na tabela está 80. Mas, agora a gente vai pegar o material B. O material B tem massa igual a 20, calor específico 0,4 e a variação da temperatura. A variação da temperatura vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial, que do corpo B é menos 10. Então, eu coloquei entre parênteses aqui, porque os sinais iam ficar juntos. Aí, eu vou fazer a regrinha de sinal. Fazendo a regrinha de sinal, sinais iguais, eu fico com mais. Tudo isso igual a zero. Aí, eu vou fazer 10 vezes 2 décimos, que vai dar 2. Vou copiar aqui, que não dá para fazer. Vou fazer 20 vezes 0,4, que vai dar 8. E vou copiar esse, fiz a regrinha de sinal, vai ficar positivo igual a 0. Depois, vou fazer a propriedade distributiva. 2 vezes θ e 2 vezes 80, vai dar menos 160 e aqui 2 θe. Vou fazer 8 vezes θe e 8 vezes 10, aqui vai dar 8 θe, 8 vezes 10, 80 igual a 0. Aí, eu vou juntar aquilo que tem θe, então, eu vou juntar 2 θe mais 8 θe, que vai dar 10 θe.
Menos 160 eu vou juntar com 80, que vai dar menos 80. Pego esse 80, passo ele para o outro lado do sinal de igual. Está multiplicando, passo dividindo, então eu vou chegar que a temperatura de equilíbrio é 8 graus Celsius. Aí a alternativa correta é a B. No exercício 3, a gente tem a seguinte situação. Uma xícara contém 30 ml de café a 60 graus Celsius. Qual a quantidade em ml de leite frio, cuja temperatura é de 10 graus Celsius, que devemos despejar nessa xícara para obtermos uma mistura de café com leite a 40 graus Celsius? Considere as trocas de calor apenas entre o café e o leite. Então, é um sistema isolado termicamente. Seus calores específicos sensíveis iguais e suas densidades iguais a 1 grama por centímetros cúbicos. No exercício 3, eu vou ter que determinar o volume do leite em ml. Então, o café, ele tem um volume de 30 ml, a temperatura inicial é 60 graus Celsius. O leite, eu vou determinar esse volume e a temperatura inicial é 10. Ele disse no exercício que a temperatura de equilíbrio térmico é igual a 40 graus Celsius e que o calor específico do café era igual ao calor específico do leite. Que as densidades do café e do leite também eram iguais e tinha o valor de 1 grama por centímetros cúbicos, certo? De novo, eu vou trabalhar com o quê? Com o equilíbrio térmico. Então, a gente vai ter aqui a soma das quantidades de calor do café com a quantidade de calor do leite vai ser igual a zero. Eu vou substituir a quantidade de calor por M vezes C vezes delta θ, tanto para o café como para o leite. Bom, para determinar a massa do café que eu preciso para substituir aqui no lugar do M, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho que lembrar que a densidade é a massa dividido pelo volume. Substituindo, colocando 1 aqui, porque, né, quando não tem denominador, a gente põe 1. Então, eu vou multiplicar o D pelo volume e 1 pela massa. Então, a massa vai ser igual à densidade vezes o volume. A massa, então, vai ser o D, que a densidade vale 1 e o volume vale 30. Portanto, a massa de quem? Do café é igual a 30 gramas. Aí, eu vou substituir aqui. Então, 30. Eu vou cortar o calor específico. Por quê? Porque eles são iguais, então não vai mudar aqui o produto da minha conta, tá? Meu resultado. Agora, a variação da temperatura vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial, que no caso do café, a temperatura inicial vai ser 60, a de equilíbrio térmico vai ser 40. Como eu quero descobrir a massa do leite, então eu vou repetir. Então, aqui, a temperatura de equilíbrio térmico, tanto para o café como para o leite, é igual a 40. Já a temperatura inicial do leite vai ser 10. Bom, agora eu copio aqui e faço 40 menos 60, que vai dar menos 20. Copio aqui, faço 40 menos 10, que vai dar 30, igual a zero. Faço 30 vezes 20, vai dar menos 600. Mais, aí 30. Vou passar esse menos 600 para o outro lado do sinal de igual. Como ele era negativo, ele vai ficar positivo. Então, eu vou ficar com 30m igual a 600. Bom,
Daí, o 30 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar 600 dividido por 30, que vai dar 20 gramas, porque eu achei a massa. Como a densidade é igual a 1, então o volume vai ser igual à massa. Então, vai ser 30 ml. Resposta é a B. No exercício 4, a gente tem a perspectiva de uma pessoa que usa uma garrafa térmica é que esta não permita a troca de calor entre o meio ambiente e o conteúdo da garrafa. Porém, em geral, a própria garrafa já provoca uma pequena redução de temperatura, quando nela colocamos um líquido quente, como café, uma vez que a capacidade térmica da garrafa não é nula. Numa garrafa térmica que está a 24 graus Celsius, colocam-se 500 gramas de água. O calor específico da água é 1 caloria por grama Celsius a 90 graus Celsius e, após algum tempo, nota-se que a temperatura se estabiliza em 84 graus Celsius. Pode-se afirmar que a capacidade térmica dessa garrafa é, em calorias por grau Celsius, igual a... No exercício 4, eu tenho que calcular a capacidade térmica da garrafa térmica, que é medida em calorias por grau Celsius. No enunciado do exercício, ele falou que a temperatura inicial da garrafa é 24 graus Celsius. A água, ele disse que a massa era 500 gramas, que o calor específico era 1 caloria por grama Celsius e que a temperatura inicial era igual a 90 graus Celsius. Ele disse também que a temperatura de equilíbrio térmico era igual a 84 graus Celsius. Então, da mesma forma, como ele está em equilíbrio térmico, eu vou fazer o quê? Eu vou somar as quantidades de calor da garrafa com a água igualar a zero. Daí, como que eu faço para calcular a quantidade de calor? Eu faço a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Para a garrafa, faço a mesma coisa para a água. Tudo isso igual a zero. Como ele está pedindo a capacidade térmica, então, eu vou lembrar que a capacidade térmica, ela é calculada fazendo o produto da massa pelo calor específico. Então, eu vou trocar a massa vezes o calor específico por C, porque a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico, tá? Bom, copio a variação de temperatura da garrafa e aqui eu copiei novamente. Como eu quero descobrir a capacidade térmica, eu vou copiar aqui, vou colocar a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial, né? Que seria a temperatura final menos a inicial. A temperatura de equilíbrio é 84 e a temperatura inicial da garrafa térmica é 24. Copio, substituo aqui a massa, que é 500, para a água e o calor específico, que é 1. Faço a mesma coisa com a variação da temperatura. Pego a temperatura de equilíbrio térmico menos a temperatura inicial da água. Tudo isso igual a zero. Depois, resolvo aqui, ó. Fiz 84 menos 24 dá 60. Aqui eu copiei. Resolvo aqui. 500 vezes 1 dá 500. Resolvo aqui. 84 menos 90 dá menos 60, igual a zero. Copio novamente e resolvo aqui. 500 vezes menos 60 vai dar 300. Tudo isso é igual a zero. Passei o menos 3.000 para o outro lado do sinal de igual. Então, C vai ser igual a 3.000 dividido por 60. Tá? Que simplificando aqui, fazendo a divisão, vai dar 50 calorias por grau Celsius. Então, a resposta correta vai ser a resposta C.